Você já se perguntou por que a maior potência militar da Europa está tendo tantas dificuldades em uma guerra que, no papel, deveria ser fácil de vencer? O que está acontecendo lá fora não é o que os noticiários contam. Estamos falando da Rússia, o país que invadiu a Ucrânia há mais de 2 anos. O país que tem exército grande, tecnologia avançada e armas nucleares, mas que hoje enfrenta um dos piores momentos de sua história militar. Algo está errado. E se você acha que a Rússia está ganhando essa guerra, você está enganado. Neste vídeo, vamos te mostrar com dados reais, relatos de campo e informações que você não vê nos jornais por que a Rússia está com sérios problemas e por que essa guerra pode ter um final muito diferente do que Putin imaginou. Prepare-se, as verdades que vamos revelar aqui podem chocar você. Em fevereiro de 2022, Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia. Ele disse que era uma operação especial, mas o que começou como uma operação rápida virou um pesadelo. 2 anos depois, a Rússia não controla a Ucrânia. Na verdade, ela está perdendo terreno. A Ucrânia, com o apoio do Ocidente, tem resistido com coragem e estratégia. Enquanto isso, o exército russo enfrenta desafios que ninguém imaginava. Desertores, falta de munição, baixas altíssimas e uma população cansada da guerra. E o pior, Putin não tem como esconder isso. O que antes era uma vitória garantida, agora parece um beco sem saída. Vamos falar sério, o exército russo não é o que parece. Diversos relatos de soldados russos contam que eles estão desmotivados, mal equipados e com medo. Alguns chegam a dizer que preferem ser presos a voltar para o fronte. E não é exagero, os desertores aumentaram. Muitos soldados estão sendo recrutados à força. E quando chegam ao campo de batalha, o que eles encontram? Falta de comida, falta de munição, falta de apoio. Enquanto isso, os ucranianos têm drones avançados, artilharia precisa e uma estratégia de guerra moderna. A Rússia, por outro lado, parece estar usando táticas do século passado. Ataques em massa com soldados marchando em linha reta. E o resultado? Milhares de mortos. Só em Bakhmut, mais de 30 mil soldados russos morreram. 30 mil! É mais do que todos os soldados americanos que morreram no Iraque e no Afeganistão juntos. E isso só em uma cidade. Isso é eficiência ou é incompetência? E a pressão internacional? Ela não parou. Pelo contrário, o mundo inteiro está contra a Rússia. Sanções econômicas sufocaram a economia russa. Empresas deixaram o país. Investimentos secaram. E mesmo com o apoio da China, a Rússia não consegue substituir o que perdeu. O acesso à tecnologia ocidental é quase zero. Sem chips, sem software, sem maquinário avançado. E isso afeta diretamente o exército. A Rússia não consegue produzir munição suficiente. E quando consegue, é de qualidade inferior. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa continuam mandando ajuda para a Ucrânia. Mísseis, tanques, aviões, drones. Se a guerra continuar assim, quem vai ficar sem munição primeiro? A resposta é clara. Mas o pior de tudo, o povo russo está começando a se virar contra a guerra. As famílias estão cansadas de enterrar seus filhos. As mulheres estão cansadas de ver seus maridos partirem e não voltarem. E os jovens, muitos estão fugindo do país para não serem recrutados. A propaganda de guerra não convence mais. As notícias sobre as mortes, os feridos e os desastres no fronte estão vazando. E mesmo com a censura, as pessoas estão sabendo a verdade. E o que é pior, ataques ucranianos estão chegando ao próprio território russo. Cidades russas estão sendo bombardeadas e Putin não consegue protegê-las. Como ele vai vencer uma guerra se nem consegue proteger seu próprio povo? E o que dizer de Putin? Ele apostou tudo nessa guerra e está perdendo. Ele não contava com a resistência ucraniana, não contava com a unidade da Europa e não contava com a força dos Estados Unidos. Ele achou que a guerra seria rápida, que a Ucrânia esmoronaria, que o mundo não reagiria. Engano grave. E agora ele está preso. Se ele recuar, perde poder. Se continuar, perde mais soldados, mais recursos e mais apoio. E o pior, Putin não pode usar armas nucleares, porque se fizer isso, o mundo inteiro vai contra ele. Então o que ele faz? Continua mandando mais homens para morrer. E a cada dia que passa, a Rússia fica mais fraca e a Ucrânia mais forte. E os mercenários? Você lembra da Wagner, aquela empresa militar privada que ajudou a invadir a Ucrânia e que depois se voltou contra o próprio governo russo? Isso aconteceu. Eles quase deram um golpe.
E hoje, muitos dos soldados russos são, na verdade, mercenários ou prisioneiros recrutados às pressas. Prisioneiros que foram soltos com a promessa de liberdade se sobreviverem. Isso é um exército ou é um desespero? O exército russo não confia mais em seus próprios soldados, e os soldados não confiam mais em seus comandantes. Essa é a realidade de uma guerra que não tem mais fim à vista. E agora, o que vai acontecer? A Ucrânia quer recuperar todas as terras perdidas, incluindo a Crimeia. E com o apoio ocidental, isso pode ser possível. Enquanto isso, a Rússia está perdendo aliados, até a China está começando a se afastar. E se a guerra continuar, o que Putin vai fazer? Recrutar mais homens, usar armas proibidas, dar mais ordens que ninguém vai seguir? O que parece claro é que a Rússia não tem mais o controle da situação. E se a Ucrânia continuar com a mesma força, o que veremos não será uma vitória russa, será um colapso russo. Esta guerra não é apenas sobre territórios, é sobre poder, sobre controle, sobre mentiras que não se sustentam. E a maior mentira de todas é a de que a Rússia está vencendo. Ela não está. E se você acredita nisso, é porque está vendo só uma parte da história. Hoje, a Rússia enfrenta problemas que não têm solução, e a Ucrânia, mesmo com todas as dificuldades, continua de pé. Então a pergunta que fica é: quanto tempo mais Putin vai aguentar? E o que acontecerá quando ele não aguentar mais? Se você chegou até aqui, você entendeu a realidade dessa guerra. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, porque a verdade não aparece nos noticiários, ela aparece aqui. Até a próxima!